A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar do significado da palavra rema e logos na Bíblia. Rema vem do grego, que significa literalmente uma palavra falada, uma declaração ou algo dito. Rema é uma palavra específica, viva e pessoal de Deus que fala ao coração em um momento particular, trazendo direção, consolo ou revelação, como uma palavra de vida, para uma situação específica e direcionada sobrenaturalmente, ou uma promessa profética pessoal. Então isso é o significado da palavra rema. Isso é quando Deus fala realmente com nós através do Espírito Santo. Logos vem do grego e é um termo que significa palavra, verbo, razão ou discurso. E no cristianismo identifica Jesus Cristo como a revelação divina encarnada. Deus Filho, o Verbo eterno, e era Deus. E ele era Deus também, né? Através de quem todas as coisas foram feitas e o que se fez carne. Então veja bem, né? Todas as coisas que Deus fez foi feita para Jesus Cristo, que é o Verbo. Aqui em João fala assim, João 1:1, diz assim, João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No 2, ele estava no princípio com Deus. No 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. No 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então veja bem que aqui João já está declarando, né, que Jesus Cristo é o Verbo, é a palavra. Então veja bem que agora em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. No 17 diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Significa que tudo que existe aqui na Terra, todo o universo, só existe porque existe Jesus Cristo, que Deus fez tudo isso para ele, né? E ele que comanda hoje o nosso mundo, né? O nosso universo total. Não é só nossa terra, mas tudo que Deus criou, tudo que é material, foi criado por Deus para Jesus Cristo administrar, né, o nosso universo. Ele também representa a personificação da sabedoria, da razão e do princípio do próprio Deus, conectando o divino com o humano, sendo a verdade e o fundamento da fé cristã. Então veja bem, aqui Jesus Cristo é a razão de todas as coisas, né? Quando Deus fala que é a razão do próprio Deus, né? Então ele está conectado com o quê? O divino com o humano, né? Os céus com os seres terrestres, né? Neste contexto, Jesus Cristo aplica com mais profundidade em João, do capítulo 1, do versículo 1 ao 14, que nós já lemos, né? O Verbo se fez carne. No versículo 15, no versículo 14, aliás, né? De 1 João 1, 14, né? A palavra de Deus refere-se à revelação escrita e constante de Deus. Na Bíblia, sendo em geral logos, né? Sendo logos a razão e o fundamento e o sentimento de tudo. A mente de Deus que se torna acessível. Então veja bem, a Bíblia foi escrita, né, para nós lermos, então ela é logos, né? Mas quando para ser rema, né, temos que ter a revelação do Espírito Santo. Olha lá. A diferença entre rema e logos. Logos refere-se à palavra escrita de Deus, né, as escrituras, né, da escrita de Deus na Bíblia. Como um todo, a revelação geral, né? Então, a Bíblia, a escrita foi escrita realmente quase tudo em logos. Rema é uma aplicação viva e pessoal de logos pelo Espírito Santo, que salta das Escrituras para seu coração, dando uma orientação específica
para a sua vida, naquele instante, como Jesus usou o rema para repreender Satanás. Então, isso é quando o Espírito Santo toca em nós, né? Toca em nós quando lemos a palavra, né? Você vê que Jesus, ele usava a palavra que Jesus usava para expulsar os demônios é rema, não é logos, é rema, vem direcionado através do Espírito Santo. O uso da palavra rema, dito por Jesus, né? Vamos ver quais são alguns versículos aqui, né, que Jesus fala. Mateus 9,33, expulsou o demônio e falou o mudo, né? E a multidão se maravilhou. Então ele expulsou o demônio e falou o mudo, né? Quando ele falou isso, lá na cura de um cego. Mateus 8,16. E chegada a tarde, trouxeram-lhes muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Então, através da palavra de Jesus, né? Lucas 4,35. E Jesus respondeu, dizendo-lhe, cala-te e sai deles. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu deles, sem lhe fazer mal. Esse foi dos endemoniados lá em Cafarnaum. Eram vários, né, que estavam doentes e alguns estavam endemoniados. Lucas 4:41. E também de muitos saíram demônios chamando e dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabia que ele era Cristo. Então, os demônios sabiam que era Cristo, então ele não precisava ficar falando, né? E como nós também não devemos ficar falando quando estiver expulsando demônio, expulsa em nome de Jesus e pronto. Não precisa fazer teatro, né? Que muita gente faz teatro sobre isso, né? Até grava. Não, irmãos. O mundo espiritual é assim, ele reage através da palavra, e da palavra que é Jesus Cristo. Então, o mundo espiritual, ele atenta àquilo que Jesus determina. Romanos 10:17 diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Paulo mostra que o material usado para definir a fé é mais do que simples leitura da palavra de Deus. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Nesta passagem, a palavra não é logos, mas rema. A fé, especificamente falando, vem pela pregação da palavra rema, através do Espírito Santo. Então, quando você lê, por exemplo, sobre fé, está escrito, só escrito literalmente, é logos, né? Mas quando você exercita a fé, aí essa palavra fé passa a ser rema, porque você está exercitando através do quê? Do Espírito Santo. Vou dar um exemplo aqui, que eu vi no livro aqui, achei muito interessante, né, que diz assim, um grupo de jovens que indo para uma reunião, né, estava chovendo muito e o rio transbordava demais, não tinha como atravessar. E aquelas moças disseram assim, se Pedro andou pelas águas e o Deus de Pedro é o mesmo do meu, e Jesus era o mesmo de Pedro, né, e era também mesmo delas também, e pela fé cremos, iremos fazer o mesmo. As moças ajoelharam e citaram as escrituras onde Pedro andou sobre as águas. Veja bem, só viram o que estava escrito nas escrituras, só falaram aquilo que estava escrito. Então elas afundaram e depois de 3 dias foram encontradas mortas. Apesar delas ter exercitado a fé, como diz as escrituras, né? Ela falou, disseram, mas faltou algo ainda, né? Porque ela falou sobre logos, não falou sobre rema, né? Mas as escrituras não dizem que Pedro andou sobre as águas, mas quando ele viu Jesus, e Jesus mandou que ele vir, né, para ele vir, Pedro disse assim, ó, se tu és o Senhor, manda-me ir ter contigo. Então veja bem, ele pediu para Cristo, né, para Cristo que ele fosse junto, que ele fosse até lá, andar sobre as águas. Então Cristo falou, vem, né? Jesus falou, vem. Só que a fé de Pedro não era tão grande, né? Que ele começou logo a afundar.
Mas imagina aquelas moças que nem declararam, né, que se era a vontade de Deus ou não. Olha lá, então ele diz assim, né, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, né, sobre as águas. Né? Pedro acreditou em Jesus e o Senhor deu a ordem em rema, mas as moças usam a palavra logos sem pedir se era a permissão de Deus, né? Então elas fizeram sem a permissão de Deus, porque Deus não ouve se você não está, né, dentro da palavra rema, né? Quer dizer, dentro da sua fé, lá que vem lá do coração, não do que está escrito nas Escrituras, né? Pois ela só tinha o conhecimento de logos, né? O conhecimento da palavra, e não chamando a Jesus, que era rema. Se ele chamasse Jesus ali e ela rema, isso ia acontecer. Então é isso que nós temos que entender quando nós vamos declarar alguma coisa, nós temos que pôr em nome de Jesus, que aí o Espírito Santo vem nos ajudar. Não adianta você falar, não, né, a sogra de Pedro foi curada, né, aquela menina foi ressuscitada, né, então não adianta, né? Você vê que Maria Madalena, Jesus expulsou 7 demônios dela, né? Então, mas se você não fala sobre Jesus, se você fala somente o que está escrito nas Escrituras, o que está escrito nas Escrituras é logos, não é rema. Rema é quando você usa a sua fé, né? Usa a sua fé através do Espírito Santo. Ó, rema procede de logos, e logos é como um tanque de Betesda. Você pode ouvir a palavra de Deus e pode estudar a Bíblia, mas somente quando o Espírito Santo vem e aviva essa passagem, né? Ou as passagens das Escrituras no seu coração. Então veja bem, queimando-as em suas almas, dando-lhe a conhecer como aplicá-las diretamente em uma situação específica, e é que, ó, logo se transforma em rema. Então veja bem, se você tem que ver no coração está queimando, né, no seu coração, aquilo está ardendo, né, porque o Espírito Santo está agindo ali. Então ali, quando você declara o que está no coração, declara as palavras, ela de logos, ela se torna rena. Isso que faz sentido, ó. Mas se você nunca tem tempo de esperar na presença do Senhor, então o Senhor nunca confiará a palavra de que você tanto necessita em seu coração. Que adianta você pedir para Deus se você não faz a obra? Você não vai cultuar a Deus, você não ora, você não faz nada. Você só abre a Bíblia quando vai na igreja, quando sai da igreja, fecha a Bíblia e nunca mais procura buscar o que está escrito. Mas quando você ora, quando você persevera, aí Deus ouve. E aí Ele, né, vê o que você necessita. Deus sabe o que você precisa, mas você tem que pedir, tem que clamar, tem que fazer a sua parte. Não adianta só querer. Só querer todo mundo quer, mas fazer ninguém quer. Esse é o problema do cristão hoje em dia. Quando você nunca tem tempo para o Senhor, como você pode receber a sua bênção, né? Você nunca tem tempo com o Senhor, como você pode receber a sua bênção, né? Pense nisso para ver se você está falhando, né? Porque às vezes você está falhando na sua concepção de ser cristão, né? Ser cristão não é só um nome. Ser cristão é algo mais. É crer incondicionalmente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E você sentir no coração a vontade de fazer a obra, de fazer as coisas que Deus quer, que agrada a Deus. Esse é o grande problema do cristão. O cristão só quer pedir, mas não quer oferecer nada a Deus. Amém? Espero que você tenha entendido o que significa essas palavras, né? Rema e logos, rema e logos, né? Que você vai, então, entrar na presença de Deus. Amém? Então, você aí que não é inscrito aí, inscreva-se no meu canal, né? Você que deixa seu likezinho aí também, e compartilhe com seus amigos e visualize, né? Veja o que tem, vê até o fim, porque senão você não vai entender, né? Se você só ler um pedacinho, você não vai entender, né, todo o que está escrito, amém? E se você quiser entrar no meu playlist do meu canal, veja por assunto que você vai entender melhor, né? Que são vários vídeos sobre o mesmo assunto, amém?
Deus abençoe a todos. Até uma próxima.